Olá amigos, este vídeo é sobre dois termos que Habermas utiliza e são interessantes para a gente poder entender toda a teoria dele e que também são termos tradicionais na filosofia do conhecimento. Trata-se de proposições assertóricas e não assertóricas. Falando de modo simples, proposições assertóricas são aquelas proposições, ou seja, construções linguísticas, enunciados linguísticos, relacionados a fatos empiricamente observáveis, fatos que a gente pode ver ou sentir. E proposições não assertóricas são aquelas proposições que a gente não pode, sobre questões que a gente não pode ver ou sentir. Pode até parecer simples, mas na verdade essa é uma reflexão extremamente complexa. Por quê? Porque depois da reviravolta linguística, que já foi objeto de um vídeo aqui no meu canal, foi constatado, já é consenso, de que o sentido só é possível através de uma construção linguística. Eu nunca vou acessar diretamente algum fato. Eu nunca vou acessar diretamente, por exemplo, o significado de um texto legal. Não há ideia de espelho da realidade, a qual a linguagem seria meramente uma terceira coisa que enunciaria. Ou então, como na época dos mentalistas, que eu utilizaria a minha razão pura para alcançar um espelho da realidade. Isso já não é mais aceitável. O que existe, depois de Marx e de todas as construções posteriores, é a ideia de que os significados são socialmente construídos, inclusive a minha observação de um fato cotidiano. Eu vou na rua agora, observo que o sol está no alto do céu e com isso eu constato alguma coisa para mim. Mesmo isso é algo que foi construído socialmente, porque o que é o sol, o conceito de estar no céu, o conceito de brilhando, tudo isso são significados que eu aprendi e me treinei nos dizeres de Wittgenstein durante a minha vida. Então eu só consigo ter alguma experiência que faz sentido, uma experiência noética, para falar nos termos da teoria dos sistemas, noesis de sentido, eu só consigo ter uma experiência noética devido às minhas experiências meus treinos e a minha habituação anterior no mundo da vida linguística, então, como vai dizer o Habermas. Então, o que acontece? O conhecimento só existe enquanto linguagem. O conhecimento só existe enquanto comunicação. Não estou fazendo aqui diferenciação entre linguagem e comunicação como faz, por exemplo, a teoria dos sistemas. Por enquanto, eu não estou fazendo essa diferenciação. Então, vejo, só posso acessar um conhecimento que é comunicativo, mesmo eu estando no presente momento sozinho. Mas o meu conhecimento nunca é um conhecimento meramente subjetivo. Por quê? Porque eu só consigo formar algum sentido através de alguma estrutura prévia. E essa estrutura prévia, aí podemos trazer Gadamer, essa estrutura prévia só foi possível devido a uma vivência minha em uma comunidade que permitiu a formação de pré-juízos e preconceitos. Agora, o que acontece? Há determinadas proposições, ou seja, comunicações, a linguagem, que são baseadas em uma experiência empírica. Então, essas são as proposições assertóricas, como diz o Habermas. E há proposições que não são baseadas em uma experiência empírica. Então, acontece, alguém ter observado um automóvel colidindo na rua, ou alguém ter observado um assassinato, bom, aí nós temos uma proposição assertórica, uma proposição baseada em fatos. Agora, as proposições do direito, tal norma é constitucional, a melhor interpretação da norma é tal, inclusive a aplicação de uma norma, ou seja, nessa colisão, como o motorista estava alcoolizado, vai ser responsável civilmente. Naquela situação de uma pessoa matando alguém, foi uma legítima defesa, então nesse caso está excluída a tipicidade e por isso não será aplicada ali a regra do Código Penal. Então, pessoal, as proposições jurídicas são proposições não assertóricas, são proposições não baseadas em fatos. Sempre, na visão de Habermas, há a presença do consenso. Uma proposição assertórica se estabiliza com o consenso. Por mais que fossem evidentes as provas de que a Terra era redonda, essa proposição não se estabilizou
enquanto não existiu um consenso. E não existiu consenso porque não foram satisfeitas as condições críticas para o consenso da época. Por exemplo, quem dissentisse da ideia de que a Terra era plana era queimado, como foi o caso do Giordano Bruno. Mas, no momento em que é permitida a discussão livre, há uma possibilidade maior da formação de consensos críticos. E com isso, a ideia de que proposições assertóricas serão analisadas de forma mais crítica e com isso serão estabilizadas. As proposições não assertóricas, elas não estão baseadas em nenhum fato empírico. Não há nada empírico no direito. Evidentemente que o direito pode ser é algo sociológico. Evidentemente que nós podemos observar as pessoas agindo e interagindo em sociedade, nós podemos formar descrições sobre isso. Agora, acontece que o que fundamenta as normas não são os costumes sociais. O que fundamenta as normas são argumentos. Nós vamos dizer argumentos de ordem moral, argumentos de ordem ética, argumentos de ordem pragmática. O que eu estou querendo dizer com isso? E isso coincide com a ideia do livro Fundamentação da Crítica dos Costumes, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, desculpa, do Kant. Pelo fato de diversas pessoas estarem sempre fazendo algo, não advém daí uma norma. Do fato das pessoas terem costume, não advém daí uma norma. Porque a norma, ela é comunicação a partir de um discurso crítico, vai dizer o Habermas, a partir de um discurso que acontece dentro de uma instituição de democracia deliberativa, para falar mais adiante ainda sobre o que o Habermas vai trazer. Também proposições expressivas, me sinto bem hoje, me sinto feliz, me sinto mal, estou triste, considero tal figura bonita, considero tal obra de arte esteticamente bonita. Então, as proposições estéticas e expressivas também são proposições não assertóricas. Então, é importante para a gente entender a concepção de direito em Habermas que, apesar do Habermas ser um sociólogo, apesar do Habermas ser um marxista, Habermas se desconecta da ideia de que direito é fato. Direito vai ser norma. E se direito é norma, direito, então, ele é uma comunicação, ele não é meramente expressão de um fato. Então, quando vocês forem ler os livros do Habermas e aparecer essa ideia de proposição assertórica e proposição não assertórica, tenham em mente o que isso significa. Assertórico é algo que é empiricamente sensível, algo que eu sinto, ou seja, algo que eu vejo, por exemplo, eu toco, e com isso eu formo uma proposição. E essa proposição vai ser objeto de consenso crítico. As proposições não assertóricas são as que se realizam independentemente de qualquer empiria. Eu dizer que determinada norma é constitucional, eu não estou observando nenhum fato, eu estou trazendo argumentos que serão apenas objeto de um consenso. Então, esse é o significado desses termos.